Vocês estão felizes? Amém? Amém. Queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Pastor, meu Deus do céu, onde que está isso, pastor? Eclesiastes. Querido, você pega a sua Bíblia assim. Se você tiver no celular não dá para fazer, mas se você tiver com a Bíblia de papel, de crente, você vai pegar, vai abrir no meio, você vai cair em Salmos. Depois do livro de Salmos você tem Provérbios, e depois de Provérbios você tem Eclesiastes. Então você vai abrir lá em Eclesiastes, capítulo 9, e a gente vai ler o verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 10. Todos acharam? Amém. Então eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés, para a gente fazer a leitura da palavra. Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 10. Está escrito assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Vamos ler todo mundo junto, aproveitar que está projetado aqui? 1, 2, 3 e... tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Feche seus olhos. Jesus, queremos te agradecer por esse tempo ímpar que o Senhor nos permitiu ter, um tempo de gratidão ao Senhor, um tempo de louvor, um tempo onde nós podemos, Deus, nos achegar diante do Senhor com toda liberdade e glorificar, exaltar e bendizer ao Senhor. Nós nos lembramos, Deus, e fazemos menção de que foi num domingo como esse que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e mudou para sempre a história como nós a conhecemos. Por isso nós te pedimos, Jesus, que o Senhor possa nos tocar nessa noite, que o Senhor possa fazer cessar dentro da nossa mente todas as distrações e que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a oração que nós fazemos. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, faz um negócio para mim. Levanta o braço, levanta a mão, Senhor. Isso, estamos com a mão levantada. Tá, levanta mais agora. Mais, isso, lá em cima, bem alto. Isso. Tá. Pode abaixar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando eu falei para levantar mais, todo mundo conseguiu ir mais alto? Sim? E por que vocês não foram mais alto na primeira vez que eu pedi? Por que na hora que eu pedi, vocês... parecendo um Tiranossauro Rex, né? Por que a gente não faz o melhor assim, de cá? Levanta o braço e faz assim, estica a mão. Parece, queridos, às vezes que a gente gosta de poupar energia, né? Parece que a gente gosta de poupar força. Muitas vezes a impressão que dá é que a gente não gosta muito assim de dar o nosso melhor. E queridos, eu queria que você olhasse para esse texto de Salomão. O contexto desse texto, ou seja, o capítulo 9, ele vai falar sobre como que é melhor estar vivo do que estar morto. Salomão vai falar assim, olha, é muito melhor estar vivo do que estar morto. Ainda que você seja assim, desprezível, ainda que você não tem nada, porque o vivo ainda está sentindo alguma coisa. O morto não sente nada. O morto está morto. Salomão até faz ele fala um ditado e fala assim, olha, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Ou seja, ele pega um animal que para nós assim, muitas vezes é inofensivo,
Apesar que tem uns pinches aí que parece que é endemoniado, mas para nós o cachorro é algo que muitas vezes é inofensivo, e ele fala assim, olha, um cachorro inofensivo vivo, ele é melhor do que um leão morto, porque o leão, embora seja o rei da selva, embora o rugido dele dê para ouvir a 8 quilômetros de distância, morto, ele não presta para nada. E queridos, então Salomão ele vai falar sobre como que é bom estar vivo. É bom. Um dos salmos escrito por Moisés vai falar assim, olha, o homem quando vive bem, vive até os 70. Os mais teimosos vivem até os 80. Mas mesmo assim uma vida cansada, fatigada. O escritor aos Hebreus vai falar assim, que a nossa vida aqui é uma só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, Salmos vai dizer que a nossa vida é rápida, breve, passa como um sopro. Semana passada eu tinha 15, hoje eu tenho 35, no final de semana eu tenho 70 e daqui 2 semanas todo mundo morreu. E a nossa vida é uma, não tem outra, é só essa. E o contexto do que Salomão está falando, ele está mostrando, olha, se isso é verdade, a gente precisa viver a vida com intensidade. E aí ele vai entrar nesse texto, no texto que a gente leu. O que as suas mãos tiverem que fazer, em outras traduções, tudo aquilo que chegar nas suas mãos para fazer, faça-o conforme a sua força. Em outras palavras, dê o seu melhor. Faz com vontade, faz assim, com gosto. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, gente, esse aí está com vontade de fazer isso mesmo. Ele está fazendo assim, com gosto. Ele está fazendo com prazer. Por quê? Porque na sepultura, para onde você vai, no cemitério, para onde todos nós vamos, não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento, não há sabedoria, não há nada. Sabe qual que é o lugar mais rico do mundo, queridos? É o cemitério. Lá no cemitério está cheio de sonhos que nunca foram vividos. Lá no cemitério está cheio de projetos que nunca saíram do papel. Lá no cemitério está cheio de vidas que nunca foram vividas. E muitas vezes por algumas pessoas que só valorizaram a vida quando estavam prestes a perder essa vida. Então, queridos, esse texto ele está falando conosco sobre intensidade. Para quem gosta de série, a gente vai ter uma minissérie aqui na igreja. Esse domingo e o próximo. A gente vai falar sobre constância e intensidade. E hoje, a palavra de hoje ela vai ser sobre intensidade. Sobre nós darmos o nosso melhor. Sobre viver uma vida para o Senhor com extravagância. Gastando tudo que nós somos e temos com o Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intensidade. E quando, queridos, a gente se depara com a palavra de Deus, a gente percebe vários momentos, várias pessoas que foram intensas no Senhor. Várias pessoas que gastaram mesmo, que adoraram ao Senhor, que viveram para o Senhor de forma extravagante, que deram o melhor. E eu queria registrar aqui algumas delas. Primeiro, Maria. Lembra de Maria? Maria era irmã de Marta e irmã de Lázaro. E essa mulher, queridos, ela amava o Senhor com força. Essa mulher, ela era apaixonada com Jesus com força. E porque ela era apaixonada com Jesus, porque Jesus era o Senhor da vida dela, porque ela descobriu em Jesus um homem que ela nunca tinha encontrado na vida, essa mulher ela gastou tudo aos pés do Senhor. Em João capítulo 12, a partir do verso 2, está escrito assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. A Marta é ótima. A Marta era a crente que estava sempre servindo. Estava em todos os ministérios, fazia tudo na igreja.
preocupação dela era ver os outros bem. E isso é bom, tá, queridos? Não é mal, não. Se a gente tiver uma igreja só de Maria, falta tudo dentro da igreja. Precisa de ter umas Martas também. Só que tem que ter uma dose, assim. Não pode ser muito lá nem muito cá. E Maria, queridos, Maria não, a Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro. Queridos, esse perfume que não era híbrido, não era uma mistura, era um perfume puro. Era um perfume homogêneo. Era algo assim, fino. Nardo era feito de um mato seco que vinha dos montes do Himalaia, nas costas de camelo, e era triturado, e então era feito esse perfume, nardo puro. Ele era um perfume caro. E Maria pega esse perfume de nardo puro, de preço muito caro, e ela ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Tem hora, queridos, que é legal a gente ver essas cenas que nós lemos, e a gente tenta imaginar na nossa cabeça. O The Chosen ajudou muito. Ele fez essa cena, e é muito massa a cena. Porque tá lá todo mundo comendo, todo mundo muito bonitinho, sentado, a Marta servindo, o Lázaro do lado de Jesus. Do nada começa a subir um cheiro assim no ambiente. Do nada começa a subir um cheiro muito forte no ambiente. E quando eles olham, Maria está lá, jogada nos pés de Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e ela começa a enxugar o cabelo, a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e ela quebra um vaso de nardo puro em Jesus. E queridos, ninguém entende nada. Maria, inclusive, nessa cena, ela é criticada. A palavra fala que ela foi julgada pelos circunstantes. É bem provável que não foi só o Judas ele ganha o nome. A Bíblia fala que Judas, ele interpela Jesus e fala assim: Jesus, esse perfume caro, 300 denários custa isso aí que ela desperdiçou aos teus pés. Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. 300 denários, queridos, é um ano do seu salário. Marta pegou um ano de serviço e quebrou aos pés do Senhor. Ela não virou, ela quebrou, ela não queria que sobrasse nada. Ela deu aquilo que ela tinha de melhor. Ela deu aquilo que ela tinha de mais precioso para ela. O perfume que na época das mulheres era usado para se perfumar para o dia do casamento. Maria, ela pega esse vaso e ela quebra aos pés de Jesus. É uma adoração extravagante. É uma oferta extravagante. E sabe, queridos, muitas vezes quando nós vivemos assim, aparece um monte de Judas. Muitas vezes, quando nós temos uma adoração extravagante ao Senhor, muitas vezes quando nós temos uma vida que ela é vivida aos pés do Senhor, que a gente não liga para nada, a gente não liga para quem está olhando, a gente não liga para quem está sapeando a gente quer oferecer algo bom para o Senhor, a gente quer oferecer o melhor para o Senhor, a gente quer dar para o Senhor aquilo que a gente tem de mais intenso, aquilo que a gente tem de mais nós aqui dentro. Sempre aparece um Judas enviado de Satanás para falar: ai, mas fulano canta muito alto. Ah, mas o fulano está fazendo isso para se mostrar. Ah, o fulano isso. Ah, o fulano aquilo outro. Queridos, para de ficar olhando o outro. Para de ficar olhando o que o outro está fazendo. Então os irmãos que chegam para mim e falam assim: nossa, pastor, você viu? Fulano só ficou mexendo no celular na hora do culto. Eu falei: você não está prestando atenção não. Eu não estava prestando atenção no culto. Não, pastor, esse clã estava com uma roupa hoje, você percebeu? Eu falei: não, estava de olho fechado na hora, estava adorando ao Senhor. Querido, sempre tem o Judas que fica mordido, porque o outro está vivendo uma vida intensa no Senhor, porque o outro está vivendo uma vida extravagante no Senhor. E olha, querido, talvez você seja o Judas aqui dentro. E isso tem nome, isso é inveja.
Pessoas que queriam estar vivendo essa vida extravagante, muitas vezes têm vergonha, têm receio, têm medo que os outros vão pensar, e tem uns malucos que não ligam para nada, que se joga aqui mesmo. Queridos, eu estou apaixonado demais com Jesus, muito. Eu não estou precisando de ninguém pôr a mão em mim para me derrubar, que eu estou me jogando sozinho. Eu estou muito. Minha vida não está muito boa. Estou vivendo assim. Para quem não sabe, eu estou fazendo mestrado lá em Juiz de Fora. Graças a Deus, amanhã eu vou matar a aula. Então não vou embora hoje rápido. Vou poder. Olha lá, os irmãos que queriam que o culto acabasse rápido ficou chateado agora. Não vou precisar de ir embora rápido. Vou para Juiz de Fora amanhã. Mas sim, estou quebrado. Fiquei a semana toda lá, saí de lá da sexta-feira à noite, passei a noite toda na estrada, cheguei aqui no sábado de madrugada. Estou aí. Não tenho muito dinheiro, a conta de vez em quando ficando vermelho, mas querido, se tem uma coisa boa na minha vida, essa coisa é Jesus. Nosso Pai. E como o Senhor tem me dado assim, mais sede, mais fome por Ele. E não é por nada que Ele pode me dar não, querido, é por Ele. É de chegar na presença dEle e falar, Senhor, eu só tenho uma fome e uma sede. Não tem mais nada. A única coisa que eu tenho aqui é fome e sede pelo Senhor e pela Sua presença. A única. E queridos, muitas vezes a gente tem as Marias, não é os cruzeirenses não, tá? As Marias mesmo, que são quem? Os intensos, aqueles que não ficam olhando para o outro não, aqueles que querem dar o melhor para o Senhor. E tem o Judas, que fica julgando o outro, que fica falando do outro. Sabe o que o Judas disse, queridos, da intensidade de Maria? Falou assim, que desperdício. O Judas, sabe o que ele faz? Ele acha que é desperdício quebrar tudo na presença do Senhor. O Judas acha que é desperdício vir cá e dar o melhor para o Senhor, vir cá e dançar intensamente para o Senhor. Eu vi as crianças aqui, queridos, ajoelhadas, eu fiquei com uma vergonha, eu falei assim, Senhor, essas crianças têm mais sensibilidade que a gente é um bando de velho duro, de coração duro, que a gente não consegue nem se curvar diante do Senhor, e as crianças estão aqui, ó, ajoelhadas aqui, quase deitadas no chão. Eu estou orando, Senhor, abre os nossos olhos, pelo amor de Deus. Aí o Manel vem e prega um pedaço da minha pregação. Daqui a pouco não vão chegar lá. Judas, querido, chamou de desperdício. Quantas vezes a gente acha que de fato é desperdício dar o melhor para o Senhor? É desperdício vir para o culto gastar energia aqui, no culto. Queridos, nunca será um desperdício gastar tudo e até a própria vida em prol de Deus e em prol do seu corpo, que é a igreja. Nunca. Talvez você tenha vivido a sua vida investindo em banco. Talvez você tenha colocado o seu dinheiro num banco master. Você se lascou. Os bancos são controlados por homens que estão sujeitos a errar. Os fundos também. O investimento, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em Jesus, na igreja de Jesus. E aqui eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da sua vida. Estou falando do seu coração. Eu estou falando de você. O melhor investimento da sua vida nunca vai ser um desperdício viver uma vida intensa no Senhor. Nunca. Nunca. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, vai valer a pena viver para o Senhor. Para o Senhor. Para o Senhor. Maria nos ensina, queridos, que nós precisamos ser intensos. E ser intensos mesmo diante da crítica. Eu conheço um monte de gente que era intenso, até ser criticado. Que era intenso no Senhor, que gostava de ser extravagante no Senhor, até que chegou um enviado de Satanás e falou assim, mas berra igual um cabrito. Eu berro mesmo, querido. Minha voz é igual taquara rachada. Ainda bem que quando eu estou aqui na frente cantando, não tem um microfone. Que eu quase atrapalho os irmãos aqui. O Manel quase afinou hoje por minha culpa. A gente cantar, queridos, com força, dançar com força. Maria nos ensina que a gente precisa ser intenso, mesmo diante das críticas. Sabe quem mais nos ensina? Um homem chamado Davi. Conhece? David.
Davi, Samuel, 2 Samuel, verso 12, capítulo 6, verso 12, está escrito assim: então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Olha o que a Bíblia está falando. Davi tentou trazer a arca do Senhor uma vez, só que ele fez de forma errada. Trouxe numa carroça de bois. Morreu um amigo de Davi, um homem chamado Uzá. A arca do Senhor foi parar na casa de Obed-edom. Aí o Senhor começou a abençoar a casa de Obed-edom. Davi foi lá e buscou a arca de novo, mas agora ele fez direito. Agora ele colocou ela sobre os ombros, porque a glória do Senhor a gente carrega nos ombros. E aqueles homens, carregando a glória do Senhor nos ombros, entraram em Jerusalém. Cada 6 passos que os levitas davam, Davi sacrificava ao Senhor. E aqui que fica bonito. Verso 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi estava cingido de um éfode de linho. Queridos, a arca do Senhor, ela significava a presença manifesta do Senhor. A arca do Senhor era uma arca bonita, toda banhada a ouro. E em cima da arca, a tampa da arca era conhecida como propiciatório. Tinham 2 querubins muito grandes. E a palavra fala que era dali do meio que o Senhor falava com o sumo sacerdote. A arca, ela é representação da presença do Senhor no meio do povo. E Davi, quando estava na frente da arca, ele saltava com todas as suas forças. Ele dançava na presença do Senhor com todas as suas forças. Davi dava o melhor que ele tinha para o Senhor. E mais uma vez, queridos, tinha crítica no meio também. A palavra fala, isso aí vai ser do culto semana que vem, mas a palavra fala que a esposa de Davi estava lá do alto do palácio, olhando pela janela, e ela estava criticando o marido dela, que estava o quê? Dançando na presença do Senhor com todas as forças. Com todas as forças, querido. Assim, verso 15, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a casa do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. A Bíblia destacou Davi, mas não era só Davi. Todo o povo diante do Senhor estava celebrando, estava dançando, estava dando o seu melhor para o Senhor. Estava oferecendo ao Senhor não migalhas, não um coração repartido, dividido, mas estava oferecendo intensidade. Estava oferecendo ao Senhor uma adoração, uma dança intensa. Eu sei, queridos, que tem igreja que não gosta da dança. Respeito muito os irmãos. Aqui a gente não liga não, eu pelo menos não ligo. Davi também não ligava muito. Quando a presença do Senhor entrou em Jerusalém, através da arca, Davi dançou. E é interessante que a Bíblia destaca que Davi dançou com todas as forças. Davi que não estava lá igual um boneco de Olinda assim. Ele estava pulando na presença do Senhor. Sabe por que a esposa dele ficou brava? Porque a palavra fala que Davi estava usando uma saia de guerreiro. E a saia que eles usavam era cheia de cortes assim, ó. Porque o guerreiro precisava de elasticidade e tal. Então não podia ser um negócio muito agarrado. E Davi estava pulando e dançando tanto que a cirola, não sei se tem um nome assim mais chique para usar, dele estava aparecendo. Então a esposa dele ficou assim bem brava. Por quê? Pô, você é rei, Davi. Como é que você está assim dançando? Mas queridos, Davi estava na presença do Senhor e estava dançando, glorificando, exaltando ao Senhor com todas as forças. E por quê? Por que Davi dançava, pulava? Por que Davi glorificava tanto ao Senhor com tanta força assim? Porque ele sabia na presença de quem ele estava.
Davi sabia na presença de quem ele estava. Queridos, eu vou falar um negócio aqui agora e por favor, não é carapuça para ninguém. Como eu disse, eu estava aqui na frente, eu não faço a mínima questão de olhar e ver quem está em pé, quem não está e tal. Mas queridos, você vem para a igreja, para um momento de adoração, de louvor, e você fica mexendo no celular. Você fica sentado assim, na presença do Senhor. Se eu te falasse um negócio, se eu te falasse assim, olha, amanhã, 20 horas, pode marcar no relógio, 20 horas, Jesus vai estar aqui, o próprio. Jesus, Filho de Deus, com furo nas mãos, nos pés, vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, para ter um encontro com essa igreja. Que hora que você ia chegar aqui, querido? Hã? O encontro com Jesus era às 20. Você ia chegar aqui que horas? 18, 17. Eu queria o primeiro lugar na fila, né? Eu ia chegar aqui 14 horas. Como é que você ia ficar na presença do Senhor? Você ia ficar igual uma barata tonta? Ia ficar igual assim, desmaiado na cadeira? Como que você agiria? Que horas que você chegaria? O que você daria para ele? Queridos, sabe por que a gente é pouco intenso nos nossos cultos? Sabe por que muitas vezes a gente não entrega uma adoração extravagante, uma oferta extravagante? Porque a gente ainda não consegue enxergar a presença de Jesus manifesta nesse lugar. Porque os 24 anciãos, eles estão vendo Jesus, e a palavra fala que eles ficam o tempo todo, santo, 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 e eles jogam as coroas diante de Jesus. Os 4 seres viventes estão diante do Senhor, e a palavra fala que eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor. E a gente chega num lugar onde a presença do Senhor está, e a gente fica parecendo morto na presença dele. Será, queridos, que baixou o Tomé na gente e Jesus vai precisar de materializar na nossa frente, no nosso meio, para que a gente comece a oferecer um louvor em espírito e em verdade, com força, com extravagância, dando o melhor para Ele? Será que Ele vai precisar de vir cá? Para nossa vergonha, falar assim, vem cá, Tomé, porque você não acredita? Jesus está aqui, querido. Manel pregou a minha pregação aqui, na hora do louvor, talvez você não ouviu, você não estava prestando atenção. A gente louva porque Ele está aqui. A gente canta porque Ele está aqui. A Suelen dança aqui, e tem hora que aparece um pirocóptero. Eu falo, meu sonho era fazer aquilo e não ficar tonto. Não sei como é que ela faz. Mas sabe o que ela faz? Ela não está fazendo para vocês nem para mim não. Ela faz porque o Senhor está aqui, o Senhor está vendo ela dançando. É por isso, queridos, que a gente vive uma vida intensa. E isso vai nos fazer ser intensos em todo lugar, porque o Senhor está aqui, e o Senhor está na sua casa também. Lá no meio da sua família, o Senhor está lá, e é por isso que você tem que viver intensamente lá. Lá no seu trabalho, o Senhor também está lá com você, é por isso que você tem que viver intensamente lá. Na faculdade, no lugar onde você estiver, o Senhor está junto com você, e é por isso que a gente tem que ter uma vida intensa. Não são só momentos. Intensidade. É triste, queridos, que a gente ainda não entendeu quem é a igreja. A igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo. Ela é a expressão de Cristo aqui na terra. Jesus, o próprio, ele não abraça um mendigo na rua. Ele abraça por meio de nós, de mim e de você, a igreja dele. Nós somos o corpo de Cristo. Quando a igreja do Senhor está reunida, Ele se faz presente. Ele está aqui. Ele está aqui, queridos. Talvez você não percebeu ainda, talvez sua mente não acordou ainda, mas Jesus está nesse lugar onde a igreja dele se reúne. E como que você vai se achegar na presença do Senhor? Davi nos ensina que quando a gente está na presença de Deus, a gente entrega tudo, a gente entrega o melhor.
Sabe quem mais era intenso no Senhor? E esse aqui, assim, é um dos que eu sou mais apaixonado. Paulo. E assim, Paulo é até difícil de escolher um texto. Porque você vê no Paulo, assim, nos textos dele, que ele era pauleiro. 1 Coríntios, capítulo 9. Vocês estão felizes ainda? Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, está escrito assim, ó. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Gente, olha a intensidade desse homem. Paulo vivia com força para o Senhor, e não era com pouca força, era com muita força. Paulo era extravagante no Senhor, e não era pouco, era muito. Paulo sabia que a obra do Senhor não era autofeita. A obra que o Senhor deixou é para os santos, para a igreja, para mim, para você. E Paulo, entendendo isso, ele viveu uma vida extravagante. Olha isso aqui. Eu fiz-me como alguém que estava debaixo da lei, embora eu não estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Eu fiz como alguém sem lei, embora eu não esteja sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estavam sem lei. Eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me forte para ganhar os fortes, eu fiz de tudo o que eu pude para me ganhar o máximo possível de pessoas. Sabe para quê? Sabe por quê? Verso 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Eu gasto a minha vida, eu vivo com intensidade, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, para ser co-participante do Evangelho. Queridos, a gente vive um tempo de uma igreja morna no Senhor, uma igreja que não quer abraçar o Evangelho, não quer ser co-participante do Evangelho, uma igreja que trata o culto como se fosse um restaurante, onde eu venho para ser alimentado e não para ser alimento e abençoar os outros. Paulo, ele mostra a intensidade, ele mostra a entrega, ele mostra o amor, a disposição em fazer o melhor que ele pode por Deus e pela sua igreja. 2 Coríntios 12, isso aqui é demais, gente. Olha o que Paulo fala no verso 14. Eis aqui estou pronto pela terceira vez em ter convosco, e não vos serei pesado. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Paulo está falando aos Coríntios assim, olha, eu vou a terceira vez para estar aí com vocês, e eu não vou ser pesado com vocês. Sabe por que Paulo está falando isso aqui? Porque Paulo não recebia da igreja de Corinto. Paulo fundou aquela igreja, ele era pastor daquela igreja, ele fala que gerou aquela igreja, ele sentiu dores de parto por aquela igreja, mas ele não ganhava nada daquela igreja. Paulo não era assalariado pela igreja de Coríntios. Tudo aquilo que ele fazia pela igreja era uma oferta. Era uma oferta. Por quê? Porque Paulo não estava buscando aquilo que a igreja tinha. Ele estava buscando aquelas pessoas. Ele queria o coração daquelas pessoas. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aí, queridos, aí Paulo me mata aqui. Verso 15, eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está falando com aquela igreja assim, olha, eu vou gastar minha vida por vocês, eu vou gastar minha vida e vou deixar-me ser gasto por vocês, vocês podem me usar.
Ainda que eu faça isso e vocês não me amem tanto, ainda que eu não tenha retorno, ainda que eu não tenha nada, eu vou gastar a minha vida por vocês, até ver Cristo sendo formado em vocês. Olha a intensidade desse homem. Queridos, olha a entrega desse homem. Tem hora que eu fico com vergonha de falar que eu sou crente quando eu leio uns negócios desses. Queridos, o coração de um pastor, eu peço perdão para os irmãos me tirar a capa pastoral, mas nós como pastores a gente sofre. A gente vê irmãos que não vêm no culto e não avisa, a gente vê irmão que trata o culto assim de uma forma tão relapsa, a gente vai vendo algumas coisas e minha esposa tem vezes que ela olha para mim e fala assim: amor, será mesmo que vale a pena a gente gastar e investir em pessoas que não dão assim, estão nem aí? Será mesmo que vale a pena a gente ficar gastando a nossa vida por pessoas que muitas vezes nem se importam? E aí, queridos, eu olho para um homem igual esse, ele falando assim: olha, eu de muita boa vontade, eu me gastarei, e eu me deixarei ser gastado, ainda que vocês não me amem. Ainda que com isso eu não vou conquistar o amor de vocês, não interessa, porque eu vou gastar a minha vida aos pés do Senhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou viver uma vida intensa no Senhor. Queridos, o que Paulo fazia, ele fazia pela igreja, mas fazia a Deus. Por isso que ele era intenso. Por isso que quando eu olho para um homem desse, eu falo assim: Senhor, será que eu sou crente? Acho que eu não sou. Eu tenho que converter. Porque a Bíblia não fala que Paulo ficava reclamando de fazer isso. A gente ainda luta, querido, para vir no culto. Vir no culto que é o básico do básico. E a gente ainda julga os irmãos que não vêm. A gente não é exemplo em nada, e a gente fica julgando os outros ainda. Olha o nível desse homem: eu me gastarei. Está olhando para os outros, não. Isso aqui, queridos, falando um negócio com você: se você quer viver uma vida intensa, você tem que parar de olhar para os outros. Você sabe o que acontece muito na igreja do Brasil? É que a gente olha para a igreja, toda avacalhada do jeito que ela está, e a gente se compara com o nível da igreja, e fala assim: não, comparado com os outros, eu tô razoável, tô bom, tá nada. O nível aqui é baixíssimo. Você não tem que se comparar com os outros, você tem que se comparar com Jesus. Olha a sua vida pela ótica de Jesus. Coloca o seu sarrafo no sarrafo de Jesus e vê se você está vivendo uma vida extravagante para Ele, uma vida intensa para Ele. Paulo está falando assim: olha, eu vou gastar e vou me deixar ser gastado. E se vocês não querem, não tem problema não. Ainda que vocês me amem menos, eu vou continuar gastando a minha vida ao Senhor. Querido, se não for para dar o melhor, é melhor você não dar nada. Se não for para viver uma vida intensa, louca pelo Senhor, na presença do Senhor, é melhor você não dar nada. Estou falando sério. Talvez você vai passar a sua vida dentro de uma igreja se enganando, porque você vive uma vida de mediocridade. E essa palavra parece feia, mas não é feia não, mas ela fala sobre viver uma vida de média. Viu assim, se contentar. Eu tava lá no mestrado essa semana, querido, e estava conversando com o pessoal lá, e eu falei assim: gente, eu estou tão orgulhoso de mim no mestrado, porque a minha vida na escola, desde lá do ensino médio, na faculdade, eu sempre me contentei com 60. Por quê? Era o que eu precisava para passar. Então a minha média lá da engenharia civil deve ser tipo 70. Lá no mestrado, minhas médias estão tipo 92, 93. Falei: nossa, tô bom. É porque é fácil, tá, gente? Não é porque eu sou bom, não. É porque as matérias realmente estão de boa. Queridos, se compara com Jesus. Dê o seu melhor. Sabe por quê? Porque Deus gosta demais de intensidade. Deus gosta demais de intensidade. Sabe quem são aqueles que encontram Deus? Sabe quem são aqueles que acham Deus? Aqueles que o buscam de todo coração.
que diz: quem não é intenso não vai encontrar. Quem não é intenso não vai encontrar. Por quê? Porque nós vamos buscar e vamos achar quando a gente buscar de todo coração, com intensidade, de todo o coração. Deus gosta demais de extravagância. Sabe por quê? Porque o amor dele é extravagante. O amor dele é pródigo. Sabe o que é pródigo? É abastado. O amor dele é generoso. A graça dele é extravagante. É uma graça que superabunda. Ela preenche mesmo o mais vil dos pecadores. Mesmo se você está aqui dentro e você se sente o mais indigno de todos, onde abundou o seu pecado, superabunda a graça de Deus, porque a graça dele é extravagante. A misericórdia dele é extravagante. Sabe por quê, queridos? Que esse chão não abre agora e a gente não cai tudo no inferno. Sabe por quê que esse chão não abre agora e essas cadeiras são todas engolidas conosco e todos nós vamos para o inferno arder e queimar? Porque a misericórdia do Senhor é extravagante e a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia dele é extravagante, ela supera os nossos pecados, supera as nossas falhas. O nosso Deus, ele é um Deus intenso. E queridos, Deus detesta a falta de intensidade. Como eu disse, é melhor você não dar nada, se você não for dar o seu melhor. Se não for para ser o melhor, é melhor você não dar. Sabe por quê? Os crentes mornos, Deus chama de vômito. Os crentes que são mornos, a palavra fala que Deus vai cuspir da boca dele. Cuspir. Os crentes meia boca, Deus diz assim: olha, eu estou enojado, eu estou com nojo, eu estou com enjoo, eu vou cuspir vocês porque vocês são mornos. E queridos, eu queria chamar a sua atenção para o texto que a gente leu lá no início. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Fala, vou ler de novo. Que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. O que chega na sua mão para fazer, faz com força. Pois a sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Salomão está falando assim: olha, tudo que vier na sua mão para fazer, tudo que o Senhor confiar a você para fazer, faz com força, faz com vontade, dá o seu melhor. Sabe por quê? Porque na sepultura, aonde todos nós iremos, todos nós aqui vamos morrer, a não ser que Jesus volte e nos leve antes, mas se ele não voltar até amanhã, até semana que vem, todos nós estamos sujeitos a morrer. E lá na sepultura, queridos, não vai dar para você fazer mais nada. A chance que você tem de dar o seu melhor e de fazer para Deus é hoje. Hoje. A gente pode sair dali, cair duro e morrer e já era. Não tem mais como você dar o seu melhor. Que é por isso que Salomão está falando. Tudo que vier a sua mão para fazer, faz conforme a sua força. Por quê? Porque depois que você morrer, não dá mais para fazer. Acabou. E aqui, queridos, a gente pode aplicar isso à nossa vida. Não deixa para você amar o seu filho amanhã ou depois, porque amanhã ou depois vai ser tarde demais. Não deixa para você investir tempo no seu marido hoje e deixa para amanhã, porque amanhã e depois vai ser tarde. Não deixa para você amar sua esposa amanhã, porque talvez amanhã seja tarde. Agora, principalmente, não deixa de dar o seu melhor para Deus, de entregar tudo para Ele hoje, porque amanhã pode ser tarde. Você vai estar morto e na sepultura não tem como você fazer mais nada. Nós temos um tempo onde nós podemos dar o nosso melhor para Deus, e o tempo é hoje.
mas não teremos esse tempo para sempre. Um dia nós não estaremos mais aqui. Querido, sabe, a gente se ocupa com tantas coisas, mas só uma coisa de fato importa. A gente ocupa a nossa vida de trabalho, a gente ocupa a nossa vida de afazeres, como se essas coisas de fato tivessem uma importância. E queridos, você precisa trabalhar, eu também, dinheiro não cai do céu, mas a gente tem se ocupado tanto com essas coisas, e as coisas do Senhor e o próprio Senhor têm ficado em segundo plano. E a pergunta de hoje é: quanto tempo você acha que tem para dar o seu melhor para Deus? Quanto tempo você acha que tem? Uma das coisas que eu mais ouvi dos adolescentes que eu encontrei e falei de Jesus é assim: eu vou viver minha vida agora do jeito que eu quero, e quando eu for mais velho, virar o tiozão chato, aí eu vou para a igreja, aí eu vou ter tempo para Deus. Muitos desses não tiveram tempo. Muitos desses morreram antes. Eu lembro de uma amiga que eu tinha. O nome dela era Nayara. E ela era uma menina apaixonada com o Senhor. Ela era uma menina que vivia intensamente para o Senhor. O irmão dela é um amigo nosso aqui. Hoje ele está congregando lá no Recanto, uma igreja mais perto da casa dele. E essa moça, ela começou a se afastar do Senhor. Infelizmente andou com pessoas que não incentivavam ela ao Senhor. E um dia, infelizmente, chegando próximo de uma virada de ano, ela acidentou de carro. A motorista estava embriagada, tiveram um acidente e ela veio a falecer. Queridos, o dia para nós darmos o nosso melhor ao Senhor e para nós vivermos intensamente para o Senhor é hoje, não é amanhã, não é depois. Porque a gente não sabe o amanhã ou depois. O amanhã ou depois pode ser que não chegue. É interessante, queridos, que o próprio Salomão, um pouco mais à frente, ele fala sobre isso. E ele fala quase que de forma poética. E para a gente encerrar, eu queria que você ouvisse isso comigo. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Eu tomei a liberdade de mudar a versão aí para NVT. Esse texto de Salomão, queridos, ele é uma facada no coração. Eclesiastes, Salomão escreve no final da vida dele. Então ele tem a fase dele apaixonada, e ele escreve um livro chamado Cantares de Salomão. Ele tem a fase dele onde ele está cheio da sabedoria do Senhor, e ele escreve um livro chamado Provérbios. E esse livro de Eclesiastes é o Salomão que experimentou tudo na vida. É o Salomão que fez tudo na vida, das coisas boas às coisas más. E no final da sua vida, quando ele volta para o Senhor, ele escreve esse livro. E esse é o último capítulo desse livro. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, está escrito assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Não se esqueça do seu Criador no dia da sua mocidade. Não se esqueça dele hoje. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: eu não tenho mais prazer em viver. Vai chegar um tempo, queridos, que você vai ficar tão velho, dor na junta, você e o sofá vai ter quase assim uma unidade, vocês dois, ter feito uma fusão, você não vai conseguir nem levantar do sofá direito. E assim, acabou o prazer já. Você fala assim: Deus, eu já estou pronto. A hora que o Senhor quiser me levar, me leva. Salomão está falando: antes que chegue esse dia, honre ao Senhor. Verso 2: lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer
e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixem de enxergar com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia você não ouvirá mais esses pássaros. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer do túmulo. Seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre, não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Lembre-se do Senhor hoje. Lembre-se de Deus hoje e dê o melhor para Ele hoje. Não espera para amanhã, não espera para domingo que vem, não espera para semana que vem. Por quê? Porque pode ser que semana que vem você não esteja aqui. Gaste sua vida com o Senhor hoje. Sabe, queridos, às vezes você acha que não pode ou não consegue dar o melhor para Deus agora. E às vezes você pode pensar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho isso ou aquilo. E a gente dá um monte de desculpas para a gente não dar o nosso melhor para Deus. Mas sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que para você dar o seu melhor para Deus, você só precisa de uma coisa. Para você dar a sua intensidade para Deus, o seu melhor para Deus, a sua vida para Deus, você só precisa de uma coisa. Só uma. A sua juventude. O seu vigor. Os seus anos. Você quer dar o seu melhor para Deus? Você não precisa de dinheiro, não. Tempo a gente faz. Dinheiro a gente arruma. Um carro, o irmão nos abençoa. Você recebe isso em nome de Jesus? Mas a nossa juventude, o nosso vigor, isso não volta mais. Depois que a gente perde, já era. E Deus está falando hoje, lembra-se dele, hoje, enquanto você é jovem, enquanto você consegue, porque vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais. Tem uma geração, queridos, de homens e mulheres que gastaram a vida por Deus e por sua noiva, e que agora estão ficando velhos. E quem que vai assumir esse bastão? Queridos, a gente tem uma geração de ingleses que incendiaram a Inglaterra. Homens como John Wesley, como Jonathan Edwards, homens como o Dr. Martyn Lloyd-Jones, incendiaram a Inglaterra, tocaram a Inglaterra. E como que a Inglaterra está hoje? Destruída. A pessoa mais influente lá é um bruxo. Harry Potter, conhece? Quantos países que tiveram homens e mulheres intensos no Senhor, cheios do Senhor, que transbordavam do Senhor e que hoje não tem mais. Billy Graham não está mais aqui. Paul Washer está velho. Se você não conhece, procura. A pregação dele é assim, só tapa na cara. Os grandes homens e mulheres de Deus, queridos, estão envelhecendo. Quem que vai assumir isso? Quem que vai assumir
a responsabilidade de viver intensamente por Senhor e pela igreja dele. Sabe, queridos, talvez você queira continuar investindo seus anos nesse mundo, nas coisas desse mundo, e isso é algo lícito. Mas eu sei que existem alguns loucos, alguns doidos aqui, que foram tocados por Jesus, que as coisas desse mundo perderam totalmente o sentido, e que querem viver para Ele de forma intensa, de forma doida, de forma louca, de forma alucinante. Eu sei que tem gente aqui assim. A Bíblia diz que Jesus, queridos, é uma pérola de grande valor. E quando a gente encontra uma pérola de grande valor, a palavra fala que todas as outras coisas perdem o sentido. Quando a gente encontra uma pérola de grande valor, a gente quer vender tudo, porque o resto não faz sentido, e a gente quer só essa pérola. Querido, eu não sei o que Deus falou com você essa noite, mas eu estou queimando por Ele. E eu vou gastar a minha vida por Ele. Se você quiser continuar investindo nesse mundo, se você quiser continuar investindo no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida, você pode fazer, é um direito seu. Você pode ir para o céu assim, mas Deus está atrás de homens e mulheres que vão gastar tudo diante do Senhor, que vão dar os seus melhores momentos, o seu melhor tempo, os seus melhores anos para o Senhor, que vão dar tudo para Ele. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Espírito Santo. Santo, santo és tu, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Toda a terra está cheia da sua glória, Jesus. Ah, Deus, os montes se curvam diante do Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, os mares se ajoelham diante do Senhor. Ah, Deus, as rochas se prostram ante a tua beleza, ante o esplendor da tua glória. Os ventos te obedecem e glorificam o seu nome. Toda a criação te exalta, te bendiz, te glorifica, Senhor. Deus, e se toda a criação te louva, se toda a criação te adora, Pai, nós também queremos adorar, Senhor. Querido, os olhos do Senhor estão nesse lugar essa noite, e Deus está procurando os homens e mulheres que vão viver uma vida intensa para Ele. Hoje eu não quero te dar nenhum comando não, querido, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser vir aqui para frente, se quiser ficar no seu lugar, você faz o que você quiser. Mas os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, e Ele está procurando homens e mulheres, verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, homens e mulheres que entregam para Ele tudo, que entregam o melhor, que entregam aquilo que tem de mais precioso, de mais importante.